Dark Deception. Muita gente deve estar cansada de saber da história desse jogo, afinal, a gente tá há 4 capítulos esperando uma novidade nova. Porém, vocês conhecem a história que acontece antes dos eventos do jogo de Dark Deception? Escrito em documentos e papéis que a gente coleta durante a gameplay, nós descobrimos a história de alguns personagens interessantes que aconteceu antes dos eventos do jogo, como por exemplo, a Birce, e também possivelmente envolve a história do livro de Dark Deception. Peraí, livro, Victor? Dark Deception tem livro? Pois é, a gente tá muito carente de Dark Deception aqui no Brasil, que provavelmente alguns de vocês nem devem saber que já tem livro. Pois é, Dark Deception tem um livro. Mas calma, vamos por partes, eu vou explicar pra vocês direitinho a história prequel de Dark Deception. E preparar vocês também, né, pro lançamento do Super Dark Deception capítulo 2 e do capítulo 5 do jogo oficial, que tá bem pertinho, talvez esse ano saia, hein? Agora eu confio. E diferente do meu último vídeo de timeline, que foi de FNAF, em que eu usei muitas teorias de base pra fazer esse vídeo, muitas teorias mesmo, eu até dou um disclaimer no começo do vídeo que poderia estar errado alguma coisa. Aqui eu vou usar de base a Wiki Fandom de Dark Deception, porque eles documentam certinho o que cada acontecimento aconteceu em cada ano específico. Começar desde o começo de tudo e ir até os eventos do jogo que tá acontecendo atualmente. Mas enfim, vamos parar de enrolar e vamos pra timeline de Dark Deception. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixa o like, compartilha pros seus amigos fãs de Dark Deception. E agora sim, bora pro vídeo. Bom, a história de Dark Deception começa especificamente há milhões de anos atrás, muito provavelmente no início do universo, em que demônios como os 4 generais Lucky, Mama Bear, Puppet King, Darkstar e o demônio principal, Malak, surgiram. Nós não sabemos como é a origem deles, até porque são demônios, é coisa além da nossa compreensão, mas Malak se tornou um demônio de elite e contratou esses 4 para ser os seus generais principais. E sim, exatamente, esses 4 demônios que eu citei agora há pouco são os 4 generais de Malak, oficialmente, beleza? Real oficial. Então, depois de vários e vários anos derrotando demônios concorrentes, Malak começou a construir o seu exército de monstros que a gente vê durante o jogo, muito provavelmente coletando almas de pessoas e as tornando seus servos leais, como a gente vê, né, nesse vídeo aqui que eu cito a teoria do inferno de Dante. Então, depois de muito tempo, quando a humanidade já estava estabelecida aqui na Terra, Malak se tornou um demônio de pactos, em que as pessoas o invocam para poder realizar seus desejos, e em troca, Malak dá 10 anos de vida para a pessoa, e depois de 10 anos ele vai coletar sua alma. E assim começa o Império de Malak. E avançando no tempo, especificamente para 1894, Birce nasce no dia 5 de janeiro. Então, avançando 17 anos no futuro, em 1911, acontecem os eventos de Dark Deception, The Malak's Archive House of Mischiefs, ou os Arquivos de Malak, Casa das Travessuras. O primeiro livro oficial de Dark Deception, escrito por Vincent Leavis, criador do jogo, e Kelly Parra, uma das escritoras mais famosas de FNAF, pois ela participou de vários livros de Fazbear Fright. E em 1911 ocorrem os eventos de Casa das Travessuras, que infelizmente não tem o resumo aqui na Wiki, então eu vou ficar devendo pra vocês, beleza? Já o outro conto, chamado de A Desgraça do Jogador, acontece mais pra frente, beleza? Vamos só prosseguir. Pulando pra 1920, Agatha nasce. A Agatha na forma humana, beleza? A Agatha quando era uma criancinha comum. Ela nasceu na década de 20. Ok, a Agatha nasceu. Vamos pular pra década de 30, porque em 1930 em diante, Birce finalmente entra na história. Na década de 30, Birce foi pra Hollywood, afinal ela nasceu na Inglaterra. E lá ela acabou se casando com um cara chamado de Edgar Goldman, um cara muito rico, e a Birce estava interessada no dinheiro do cara. E esse Edgar Goldman, resumindo bem resumidamente, ele era um produtor e cineasta de Hollywood bem famoso e bem rico, que promovia várias e várias festas. E uma dessas festas, Birce estava presente, que acabou conhecendo um personagem chamado de Victor. E não sou eu, beleza?
E esse Victor, ele tem um hiperfoco bizarro em coisas demoníacas, em magias, coisas ocultas, enfim. E ele acabou ensinando pra Birce um ritual sobre um demônio do rosto vermelho, que realiza o desejo que você quiser. E a Birce queria se tornar rica, famosa e uma atriz muito épica. E não tem nada a ver com o assunto, mas de acordo com a wiki do Victor aqui, tem um pouco de descrição da aparência dele. A Birce descreve ele como um homem moreno, bonito, com sotaque estranho. Talvez seja eu, né? Eu sou moreno, eu não sou tão bonito, mas eu sou brasileiro, e brasileiro tem sotaque estranho. E então, depois de vários ensinamentos, em 1932, Birce decide fazer este ritual. Que de forma mais fria e sem coração nenhuma, Birce decide sequestrar a filha da sua empregada doméstica. Exatamente. A empregada da Birce estava lá de boa com a filha dela, a Birce só pegou a sua filha e decidiu usar essa criança no ritual. Pois, para poder invocar o Malak, ele precisa de sangue humano. E eu não sei o que cacete passou na cabeça da Birce que decidiu usar uma criança. E essa criança que Birce usou em um sacrifício humano sendo nada mais nada menos que a Agatha, a criança que nasceu na década de 20, que era nada mais nada menos que a filha da empregada da Birce, mano. Olha tudo se conectando aí. Assim como a Agatha falecendo por volta dos 12 anos de idade. Então, logo após invocar Malak, Birce decide fazer o seu pedido, que é se tornar rica, famosa e uma atriz muito épica. Então, Malak dá em troca pra ela 7 anos de vida pra esse desejo rolar. E Birce acaba aceitando esse acordo. E por algum motivo, um dia depois desse ritual ter rolado, Victor acaba desaparecendo. Ele simplesmente pegou suas coisas, limpou seus rastros e vazou. Sei lá por quê. E então, com essa história trágica, Agatha acabou se tornando um demônio menor na dimensão dos sonhos, na fase o mal elementar, se tornando um demônio de classe baixa e serva leal de Malak. E então a história avança entre 32 e 39, em que Birce simplesmente começa a envenenar o Edgar, dizendo que não precisa mais dele. Então, depois de 6 meses, Edgar falece de envenenamento e a Birce acaba herdando toda a sua fortuna. E depois de alguns anos, mais perto de 1939, o tempo de Birce estava acabando, pois o Malak estava pronto para buscá-la e ela disse que não queria cumprir o acordo. Que falsa mentirosa, mano. Não cumpre o acordo nem com o demônio, ó que desgraçada. Então, Birce acaba descobrindo a existência de um anel chamado de O Enigma do Céu, o mesmo anel em que a gente fica coletando durante a gameplay de Dark Deception. E ela acredita que esse anel está perdido em algum lugar na China, muito provavelmente no lugar chamado Tibete. E então, ela decide contratar uns caras para poder buscar esse anel para ela. Porém, esse anel demora muito, tipo, questão de meses, tá ligado? Mas depois de longos meses de espera, o anel finalmente chega até Birce, bem na hora bem na hora de Malak coletar a alma de Birce. Porém, a Birce já estava preparada e ela usa o anel no Malak, que acaba sugando um pouco dos poderes dele. Mas antes que pudesse absorver todo o poder de Malak, ele acaba destruindo o anel e se partindo em vários pedaços, justamente os pedaços que a gente coleta durante o jogo. Então, como forma de punição, Malak acaba banindo a Birce para a Dimensão Negra, a dimensão onde fica a seleção de fases do jogo. Porém, um dos pedaços acabou sendo meio que fundido com a Birce e então ela ganhou poderes e o local da Dimensão Negra acabou se transformando bem no salão da sua mansão, o famoso Birce's Ballroom, o salão de Birce. E por ser impedido de entrar no salão de Birce por uma espécie de magia, Malak fica completamente putão e dá os pedaços do anel aos seus servos leais, aos seus demônios e aos seus generais. E então Birce é oficialmente dada como finalizada e o Birce's Ballroom acaba se tornando meio que um purgatório para almas que fizeram tanto o mal quanto o bem em vida. E de tempos em tempos sempre cai uma alma perdida ali no Birce's Ballroom e a Birce acaba mandando o favor de tentar coletar os pedaços do anel pra ela. Porque, bom, a Birce tá sozinha ali, não tem nada pra fazer. Então qualquer bocó que cair ali, ela vai mandar fazer uma tarefa. E é então que na década de 50, o nosso protagonista Doug Hauser e a sua esposa Elise Hauser nasceram. Porém, a infância de Doug não foi nada fácil, pois, bem, ele tinha uma mãe completamente traumatizada, pois ela tinha um marido abusivo. E conforme Doug crescia, essa mãe de Doug acabava descrevendo o próprio filho como muito parecido com seu pai, e isso começava muito a frustrar ela. E aos poucos ela começava a odiar o próprio filho, descontando toda a raiva nele. Como por exemplo da vez que ele sem querer quebrou 2 copos e isso deixou ela frustradíssima, que trancou ele em um armário por várias horas e ele ficou muito assustado, implorando para sair e ela não tirava ele de lá. Depois de vários e vários anos de tortura com a sua mãe, Doug de alguma forma conseguiu se afastar dela. Então chegamos nos anos 70, em que 12
Nossa, tá difícil hoje, cara. Que é então que nos anos 70, Doug e Elise Hauser se conheceram e acabaram se casando. Então, finalmente, formaram uma dupla de casal juntos. E então nós temos alguns time skips, como por exemplo, em 1980, em que Tammy Hauser, a filha do Doug com a Elise, nasceu. E em 81 rola um diálogo interessante entre Elise e o Doug, já que ela pergunta sobre a mãe do Doug, por que ela não foi no casamento deles, por exemplo. Ela queria conhecer ela, porém o Doug não quer responder. Então em 1985 ocorrem os eventos de A Desgraça de um Jogador, que eu vou tentar resumir pra vocês agora. Em A Desgraça de um Jogador, nós acompanhamos a história do Dr. John Wilson, que chega na Argentina para ficar longe do pai. Mas por que ele veio para América Latina especificamente? Bom, de acordo aqui com a história, ele quis ficar longe do pai porque ele controla totalmente os aspectos da sua vida, o forçando até o tornar médico. Por isso ele é chamado de doutor. Então, um certo dia, John decide ir para uma festa privada enquanto deixa sua namorada fazer compras com o dinheiro dele. E nessa festa tem aparentemente jogos de azar, por isso o nome da história é A Desgraça de um Jogador. E para piorar, a situação do John nesse jogo tava horrível, ele tava perdendo tudo, até que do nada, uma gangue argentina invade essa festa e decide assaltar todo mundo. E para piorar tudo, essa gangue ainda acaba sequestrando o John e um cara rico chamado de Peter. E eles acabam parando em uma mansão, que é o covil do mal desses criminosos. Covil do mal, eu acho que eu forcei a barra. É o esconderijo dos criminosos. Sim, uma mansão é muito, mas muito específico. Eu acho que pode ser até uma referência à mansão dos Gold Watchers, mas eu vou deixar essa passar, beleza? E então nós conhecemos o líder dessa organização criminosa, chamado de Diego Valdez. E ele, estranhamente, faz um jantar amigável para os sequestrados. Então o John, o nosso protagonista, ele tenta negociar a sua liberdade. Porém o Valdez diz que ele não vai ser mantido em cativeiro ali, e sim para trabalho, porque ele vai ser o cirurgião do grupo. E seu trabalho aqui vai ser no maior estilo Round 6, pois ele vai colher órgãos de vítimas e de pessoas que o grupo finaliza, eu acho. Mas tá tudo bem, porque o John vai ter uma colega de trabalho chamada de Maria, e ela também é uma cirurgiã. E então, depois de um longo trabalho, Maria diz pro John o seguinte: se você quiser sair daqui, você precisa contatar o demônio dos olhos. Dos olhos? Se você quiser sair daqui, vai ter que contatar o demônio dos olhos. Ô, cara, tá difícil hoje, cara. Então Maria acaba fazendo um cortezinho na mão do John e diz o seguinte: se você quiser sair daqui, vai ter que contatar o demônio do rosto vermelho. John não acredita nisso e vai dormir, porque ele não acredita nessa porra. Porém, ele acaba indo no banheiro uma hora e acaba encontrando um livro, que encostando nele, detecta seu sangue e acaba invocando o demônio do rosto vermelho, Malak. E Malak faz a seguinte proposta: olá, mortal. Vejo que você quer muito a sua liberdade. Então eu vou lhe fazer uma proposta. Eu te dou 10 anos de liberdade se você matar uma pessoa. Por qualquer método, não importe qual. Apenas mate uma pessoa. E então eu lhe darei sua liberdade. Porém, John recusa e decide procurar uma forma mais que não envolva assassinato para sair dali. Depois de um tempo, John começa a ter vários e vários pesadelos, incluindo vários monstros de Malak e também um acessório que é uma máscara de baile. Uma máscara que teleporta a pessoa quando a usa, e essa máscara nunca apareceu no jogo e provavelmente não pode aparecer agora, mas pode aparecer em Dark Deception 2, mas até agora só apareceu no livro. Então, certo dia, John ficou encarregado de arrancar os órgãos do corpo de Peter Thomas, o homem que foi sequestrado junto com ele, que era um homem rico que tentou negociar para escapar dali. Chocado com isso, John tenta fugir, porém ele é nocauteado e mantido em cárcere privado por vários dias. Então John decide mais uma vez tentar fugir e procurar Maria, porém ele é nocauteado de novo, só que dessa vez colocado na mesa de cirurgia. Então ele acorda e acaba vendo a própria Maria com um cocar na cabeça. E Maria, antes de finalizá-lo, diz o seguinte: ela diz que também fez um pacto com Malak e que teria que finalizar alguém para poder ficar rica e famosa. E então ela finaliza John ali mesmo. E então do nada, John acorda em um shopping e está sendo perseguido por manequins. Exatamente, nós temos o primeiro teaser do capítulo 5 no livro de Dark Deception. E nesse mundo ele finalmente encontra a máscara para se teleportar, e então ele decide a usá-la e acaba parando em um prédio comercial com sangue espalhado em todas as paredes. Nesse prédio, John acaba encontrando um cara chamado Xavier, um cara completamente limpo, sendo que o prédio está todo sujo. Xavier se oferece para ajudar o John, porém o John recusa essa ajuda
ajuda. Então Xavier acaba se revelando e se transformando em um monstro porco-aranha. É bem aleatório o Porco-Aranha, Victor? Nada disso, pois um dos personagens descartados de Dark Deception era para ser um Porco-Aranha policial, e ele acabou sendo reutilizado aqui no livro de Dark Deception. Então, rindo de forma completamente maníaca, Xavier, agora transformado no Porco-Aranha, finaliza John mais uma vez, agora no mundo dos pesadelos. E esse foi o resumo de A Gambler's Misfortune, ou A Desgraça de um Jogador, que é uma história bem legalzinha, até interessante, mas esse foi o resumão para vocês. Enfim, voltando à linha do tempo, enfim, voltando para a família Hauser, Tammy acaba apresentando suspeitas de problemas mentais, porém eles ainda não sabem o que ela tem. Nesse meio tempo, Doug conseguiu uma posição muito grande como sócio de uma empresa que ele trabalhava, e isso era ótimo. E em 1991, Elise Hauser é diagnosticada com transtorno bipolar, o que faz com que ela seja totalmente viciada em antidepressivos. E isso também não deixou o Doug contente, na verdade isso deixou ele mais bravo ainda, porque ele achava isso um fardo nas suas costas. Isso até piorou quando uma vez ela tentou atacar ele com uma tesoura depois de uma briga, por causa desses picos de estresse dela. E bom, o Doug ficou completamente nervoso, e ele achava que isso poderia comprometer a sua posição na empresa, tanto que Doug começou a fazer uma coisa completamente pecaminosa, já que ele começou a trair a sua esposa com a sua secretária. E pulando para 92, o estado de Tammy Hauser começou a piorar, os problemas dela começaram a aumentar gradativamente. E o estado da Tammy estava tão bizarro que ela foi diagnosticada com transtorno bipolar em estágio inicial. E bom, isso foi a gota d'água pro Doug. Doug acha que quem passou esse transtorno bipolar para sua filha foi a sua esposa Elise, já que as duas tinham o mesmo problema. Então Doug começou a arquitetar um plano para poder se afastar de Elise e levar a Tammy só com ele embora. E o plano de Doug foi trocar os remédios de Elise, que eram remédios controlados, por remédios de dormir, sem que ela percebesse. Então, depois de uma discussão, Elise acaba pegando a Tammy e indo embora sozinhas. Porém, por causa do efeito do remédio, Elise acaba caindo no sono no meio da estrada e bate o carro numa ponte. Assim, com o carro caindo no mar e as duas falecendo na mesma hora. Depois de descobrir essa tragédia, Doug se arrepende amargamente, que acaba se afundando nos próprios pesadelos. Doug ele ficou tão arrependido de seus atos que ele tentou se dedicar a religiões cristãs, a religiões no geral, porque, bom, ele não queria morrer pensando, mano, nesse crime que ele cometeu. Mas isso de nada adiantava, porque o Doug não conseguia suprir seus pensamentos pecaminosos. E em paralelo a tudo isso, de alguma forma, Elise Hauser e Tammy Hauser conseguiram parar na dimensão negra, com Tammy se tornando uma esfera azul que consegue transitar entre as dimensões, e com Elise caindo bem na Birce's Ballroom. Porém, ela não quis fazer as tarefas para Birce e acabou seguindo seu próprio caminho e deixando seu tablet para trás. Exatamente, o tablet da gameplay antes era da Elise. Bom, e a gente consegue ver um pouco da história da Elise no mundo dos pesadelos graças às suas anotações que ela deixou durante as fases, mas como ainda não tá completo, eu não vou citar tudo aqui, beleza? Porque tá incompleto. Mas uma coisa importante nessa transitação da Elise no mundo dos pesadelos é que ela encontrou uma relíquia chamada de Relíquia de Malak, o que faz com que ela se teletransporte pelos lugares ali no mundo dos pesadelos, e que muito provavelmente é a máscara em que o John, lá na história da Desgraça dos Jogadores, usou para se teletransportar durante as dimensões. Tá tudo se conectando, provavelmente a mesma máscara. Porém, ela só consegue teletransportar por onde o Malak andou, então ela evita usar muito esse negócio para não ser pega por ele. Mas é bem interessante ver as anotações dela, porque o jeito como ela foge dos inimigos é bem diferente do Doug. Mas enfim, voltando ao Doug, depois de vários e vários anos, muito provavelmente agora nos anos 2020, Doug agora com 60 anos está no hospital sozinho e com câncer. Para tentar se redimir dos seus pecados, ele decide fazer um ritual de sangue que acabou achando na internet. E que com esse ritual ele pode encontrar Birce e então realizar qualquer desejo. E então, no seu leito do hospital, Doug pratica o ritual. E então finalmente chegamos no começo do jogo Dark Deception.
Mas enfim, esse foi a história prequel de Dark Deception. A partir daqui, começam os eventos principais do jogo, em que no futuro distante, bem distante mesmo, eu farei uma review completinha da história completinha de Dark Deception. Pois bem, o jogo ainda não tá pronto, não tá 100% pronto ainda, a gente não sabe o desfecho da história, não sabemos o paradeiro de Elise, não sabemos o que a Tami quer com a gente na forma de esfera azul, e também não sabemos qual vai ser o desejo do Doug, pois não foi revelado ainda. A minha teoria é que provavelmente ele vai trazer a Elise e a Tami de volta à vida, enquanto ele vai pagar por toda a eternidade, pois esse é o único jeito que eu consigo enxergar de como ele vai se redimir nessa história. Enquanto ao debate da Birce ser uma vilã ou não, fica a critério de vocês. Eu acho ela uma personagem bem cinza, mas eu não posso decidir ainda se ela é uma vilã, ou se ela se arrependeu de tudo que fez, ou se ela é uma anti-heroína. Enfim, o que vocês acham? Diga aqui nos comentários. Eu espero que vocês tenham gostado, esse vídeo deu muito trabalho mesmo, e é isso. Até a próxima, um beijo e tchau, tchau.